Oi, gente! Boa noite! Como vocês estão? Espero que bem. Eu me chamo Shellen, para quem já está aqui acostumado no canal. Eu sou Shellen Batista Galdino, tá? Eu sou assistente social, mestra e professora em serviço social. E estou aqui com mais um vídeo para vocês para o nosso canal, cujo objetivo é fazer e dar algumas dicas sobre as questões da VUNESP. A VUNESP que vai organizar, que está organizando a prova do Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja prova é neste domingo, gente. Então, esse vídeo vai ajudar muito vocês. O pessoal já acompanhou a gente na live. A gente todo domingo às 20 horas faz uma live lá na nossa página no Facebook, que eu vou deixar todos os links aqui na legenda desse vídeo, do Facebook, do Instagram, bem como do nosso grupo de estudos no Face, certo? E quero estabelecer com vocês uma conversa bacana que vai ajudar vocês nesse processo. O vídeo está dividido em duas etapas, tá? A primeira em que eu faço uma análise estatística das questões da VUNESP, e a segunda que eu vou comentar as questões dessa banca do nosso simulado. A gente sempre faz simulados quinzenalmente, e nesse a gente fez, a gente libera a pontuação e depois coloca o vídeo aqui no YouTube, tá? Só queria falar com vocês que se vocês não tiverem inscritos no nosso canal, por favor se inscrevam, certo? E fiquem participando aqui, a gente sempre tá postando. Tem alguns, se você não viu, vê aqui os outros. Bem, gente, antes de fazer as análises, eu queria falar para vocês sobre esse novo material aqui, tá? Essa apostila laranja é a nova da coleção, a gente tem outras. E ela tem conteúdos, mais 180 questões comentadas. E é um material muito bom, tem 300 páginas. Se você quiser, vou deixar o link aqui embaixo para você ver mais sobre o material. Tem uma amostra dele para você poder ver. E recomendo. Vamos fazer uma avaliação da VUNESP, gente? Vamos! Eu aqui não vou fazer tão detalhada quanto eu fiz na live no Face. Eu vou dar uma resumida para a gente poder ir para o foco das questões, certo? Tem uns gatos aqui em cima da minha casa, eles estão andando nas telhas, está fazendo barulho, por isso que eu olhei agora. Bem, vamos voltar. Bem, gente, qual o perfil da VUNESP? A VUNESP, certo, é uma banca regionalizada estadual, é uma banca mais localizada no estado de São Paulo e que organiza principalmente concursos nesse estado. Não é uma banca de porte nacional, como é o CESP, como é a Fundação Carlos Chagas e como é a Fundação Getúlio Vargas, o Instituto AOCP. Ela é mais localizada nessa região de São Paulo, mas é uma banca de muita relevância e que tem crescido bastante nos últimos anos. Quais as características principais da VUNESP? A VUNESP, ela se caracteriza por enunciados longos e respostas curtas, o que faz com que o candidato e a candidata se canse mais na prova. Então, por que, gente? É o seguinte, eu até falei isso na live. Quando a gente está fazendo um teste, uma prova de questões objetivas, o nosso objetivo é ler a questão e buscar a assertiva correta. Então, nesse processo, muitas vezes, a gente acaba ficando desleixado com o enunciado, o que é muito ruim e o que prejudica nesse caso da VUNESP. Principalmente porque as assertivas da VUNESP são muito confusas, elas são muito similares entre si, o que é uma dificultadora da vida do candidato. Então, o objetivo da VUNESP, gente, é cansar você até quando ela puder. Como eu já apontei, nem todas as assertivas estão necessariamente erradas. É importante que você faça a conexão da assertiva com o que a questão está pedindo. Então, por isso, atenção redobrada, lê o enunciado pelo menos 2 vezes e no processo de leitura do enunciado você vai circulando as categorias-chave da questão. Gente, a última prova do TJ, que é essa daqui, ó, que eu estou mostrando para vocês nesse gráfico, certo? A última prova do TJ, ela trouxe questões bem interessantes.
Teve mudança. A VUNESP de 2016, 2015 e de 2017 não é a mesma desse TJ de 2012. Porque vocês veem, se vocês pegaram a prova, viram que tinha muitas questões de completar lacuna. Aquela coisa bem de ensino médio, que hoje a VUNESP já não traz mais, certo? Não traz mais essa metodologia de preenchimento de lacunas, que eu acho uma besteira isso, trazer esse tipo de questão. Aqui, ó, vocês podem ver que sobre o ECA, nesse ano de 2012, na última prova do TJ, a VUNESP trouxe 31% das questões sobre ECA. Um número considerável, cerca de 10, certo? Um número bastante alto, que eu penso que vai, sim, se repetir essa tendência agora no concurso do TJ deste domingo. Em segundo lugar, a gente tem aqui fundamentos, que é essa parte laranja do nosso gráfico. E vocês podem ver que foi 27% das questões foi sobre fundamentos, quase empatadinho com a ECA. Então, vejam, não só cobra a ECA, não só cobra a lei, ela cobra também fundamentos do serviço social. Em terceiro lugar, a gente tem aqui família, 19%. Eu penso que vai se repetir também essa tendência agora no TJ, principalmente porque as referências sugeridas no edital tem muita literatura sobre família, rede de proteção, enfim. Em quarto lugar, a gente tem aqui, ó, Código de Ética, Lei de Regulamentação da Profissão e ética em geral. Aí engloba o sentido da ética, a postura ética, o projeto ético-político, tá? Aqui discutindo ética numa perspectiva ampla, 11%, e assistência social, 12%. Eu penso que agora não será cobrado tanto assistência social nesse concurso. Eu juntei, né, para quem acompanhou a live, eu fiz separado, mas aí eu juntei 2013, 2014 com 2015, qual foi a tendência dessa banca. Fundamentos predominou, fundamentos do serviço social com 34%. Em segundo lugar, assistência social com 17%, como vocês podem ver no gráfico. Algo que apareceu aqui e que praticamente apareceu de forma muito tímida no TJ de São Paulo e que eu acho que vai, na última prova do TJ de São Paulo, que vai aparecer nessa próxima prova, essa temática de pesquisa, avaliação, dimensão investigativa da prática profissional. Em quarto lugar, nós temos ECA, mas empatado com pesquisa e avaliação. Em quinto lugar, nós temos Código de Ética, Lei de Regulamentação da Profissão, com 10%. Depois aparece, nos últimos anos, tá? Vem aparecendo essa temática de política social nas provas da VUNESP. Então, é interessante prestar atenção nessa temática. E, por último, família, com 6%. E em 2016, como a VUNESP se comportou? Aí ela já mudou, ela cobrou mais ECA em 2016, ó, vejam aqui. ECA está disparado com 35%, o que é um número bastante considerável. Fundamentos está em segundo lugar com 22%. E aqui, gente, em fundamentos tem a parte teórica, metodológica, as tendências teóricas, mas também a prática profissional. A prática profissional se enquadra em fundamentos. Em terceiro lugar, Código de Ética, Lei de Regulamentação da Profissão com 15%, Política Social com 10%, Interdisciplinaridade, que foi um tema que passou a aparecer em 2016 com 5%, vejam que a assistência diminuiu para 4%, Código Civil é certo ter pelo menos 2, 3 questões de Código Civil, a VUNESP gosta bastante desse tema, para qualquer concurso de tribunal e também para concurso de prefeitura, avaliação e pesquisa e Constituição Federal. A VUNESP gosta de Constituição e Código Civil.
Então aqui a gente tem uma dimensão de como a VUNESP se comportou em 2016. Eu avaliei cada prova e fiz esse gráfico para vocês terem a dimensão de quais temas vocês devem focar na revisão nessa última semana. Por quê? Eu vou voltar aqui para esse gráfico. Eu penso que essa tendência vai aqui mais ou menos se repetir. Vai cair cerca de 8, 9, 10 questões sobre ECA, certo? Fundamentos vem em segundo lugar com 6, 7 questões, é possível. Código de ética, talvez 4, 5. Política social, não tanto, mas principalmente família, tá? E aí, vocês focariam nisso na revisão, ó, ECA. Foco no ECA. Se você tem dificuldade, vai fundo no ECA, porque vai te garantir. E vocês sabem, como a concorrência está bem qualificada para esse concurso, errar uma questão é decisivo, gente, certo? Errar uma questão pode tirar a sua vaga, então não deixe pontas soltas no seu conhecimento. ECA. O que cai sobre ECA para a VUNESP? Principalmente família substituta, no que tange guarda, tutela e adoção, principalmente, certo? E as medidas socioeducativas e a proteção social no que tange elas, certo? Aí, quais são os artigos mais recorrentes do ECA que cai na prova da VUNESP? O artigo 13, o 28, o 35, o 99, o 101 e do 111 ao 114, principalmente o 112, certo? Então, foca nessa revisão, não deixe pontas soltas no ECA, que vai cair pelo menos 8 questões, não tenham dúvida. Fundamentos do serviço social, eu acho que é o segundo tema que vai cair mais, certo? Principalmente no que tange ao histórico da profissão e a institucionalização, ou seja, a ligação do serviço social com o capitalismo monopolista, no sentido de que o processo de industrialização da profissão na década de 30, coloca em contradição duas classes sociais, e essa contradição faz agudizar as expressões da questão social. Então é nesse processo que surge o serviço social brasileiro, e passa a se institucionalizar a partir da intervenção do Estado, ou seja, a partir das políticas sociais, principalmente. Então, isso é muito importante ter clareza desse processo histórico e de institucionalização do serviço social brasileiro. Em segundo lugar, o exercício profissional, tanto no que tange às dimensões da profissão, teórico-metodológica, ético-política, técnico-operativa, quanto também no processo da própria prática profissional. Eu percebi que eles cobram bastante prática no sentido, de você ter conhecimento sobre a relativa autonomia da profissão, as condições objetivas, as condições subjetivas, a importância da linguagem, do conhecimento, que são todas leituras, gente, trazidas por Marilda Yamamoto, nesse livro aqui, que eu espero que vocês estejam vendo, que é Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, que está indicado. Aí vou dar um macete para vocês. Se você não leu essa obra clássica, isso é um clássico de serviço social brasileiro, leia o ponto 6 do capítulo 1, que é sobre a prática como trabalho e a inserção do assistente social em processos de trabalho. O que Marilda está dizendo aqui? O serviço social se insere, a partir da questão social, no processo de reprodução social. Então, o serviço social não é um trabalho produtivo, mas é um trabalho improdutivo, e ele está inserido na divisão sociotécnica do trabalho. Ele está junto com as outras profissões nesse processo de reiteração da ordem capitalista, mas também de atendimento às necessidades da classe trabalhadora. Então é isso que ela está dizendo aqui, que o serviço social, ele não está aleatório à conjuntura, ele está inserido à conjuntura capitalista, ele está inserido na divisão social e técnica do trabalho. Ele não tem um processo de trabalho próprio, mas ele se insere no trabalho em geral, na reprodução social da vida. Então ele não produz diretamente riqueza, mas está auxiliando nesse processo
a partir, né, do Estado, das instituições em que atua. Ela também trata aqui sobre as condições objetivas de trabalho, sobre as condições subjetivas de profissional, em que ele tem a linguagem de conhecimento, mas ao mesmo tempo não tem todos os meios de trabalho, né? Porque quem tem é a instituição que o emprega. Então, esse livro é um clássico. Leia principalmente o capítulo 1, 2 e 3. O capítulo 1, só o ponto 6, eu penso que já está ótimo, mas o capítulo 2 completo, e se puder, o capítulo 3. Se não, esses dois já dá um bom avanço na discussão. Família, gente, família. Deixa eu até pegar aqui o livro. Eu acredito que esse não foi indicado para o TJ, que é esse de Regina Célia Mioto, que é Familismo, certo? Eu sei, indicado para o TJ, eu tenho alguns, ó. Que é esse aqui, da Miriam Veras e da Odária Battini, que é sobre a prática profissional. Então, elas são organizadoras desse livro, e se você tem esse livro, eu leria principalmente o artigo de Yolanda Guerra, que traz sobre o conhecimento crítico na reconstrução das demandas, e principalmente esse da própria Miriam Veras, que é sobre a prática social e a prática profissional. Então, esse livro está indicado, e se puder, revise esses dois artigos. E esse sobre família, porque família, gente, vejam que é um tema transversal no edital. Então, mas o que você precisa saber, principalmente, é a concepção de família, tá? As novas configurações familiares, como estão hoje essas novas configurações, porque a banca quer saber mesmo se tu tem a concepção de família no sentido que está colocado na Constituição e nas leis de proteção social e do serviço social, e não na perspectiva moralista. Então, cuidado com termos estigmatizadores, como família desestruturada, que a culpa é da família. Então, pensa sempre família na perspectiva ampliada, tá? É de que a família é corresponsável junto com o Estado. E principalmente, qual o papel da assistência, né, com a família. Então, é muito importante esses pontos. Depois de família, gente, a gente tem Código de Ética, Lei de Regulamentação da Profissão e Ética em geral. Então, é importante o Código de Ética, inclusive está destacado lá no edital do TJ de São Paulo, em que pode trazer questões como atribuições privativas, competências profissionais, bem como os valores éticos, quais são os valores éticos que embasam a profissão, e bem como o projeto ético-político, né? Como se coloca nesse cenário atual o projeto ético-político. Então, eu penso que talvez outra questão que pode cair bastante é a questão do sigilo, tá? Que é muito importante quando você lida no espaço sócio-jurídico. Política social. O que a VUNESP quer saber sobre política social na banca? Ela quer saber principalmente sobre controle social e participação social, e o que traz a Constituição Federal, que está indicado lá no edital, sobre política social, ou seja, Seguridade Social, direitos fundamentais, tá? Código Civil, isso aqui, gente, é enorme, né? Mas eles trazem as próprias indicações dos pontos que querem, tu não precisa ler tudo, tá? E assim, eu vejo que pelo menos tem 2, 3 questões sobre Código Civil. E leia, esses artigos aqui são os recorrentes, tá? 1571, 1568, 1610, 1658, 1831. Se você puder ler principalmente esse 1571, 1568, tá? Que é bem recorrente isso daqui. Nessa altura, até 1610, dá uma lida, porque se não leu nada de Código Civil, tá complicado, viu? Porque eles cobram sobre o Código Civil, certeza absoluta.
Eu penso que vai cair, gente, umas 2, 3 questões sobre estudo social para esse laudo. Aqui eles querem saber principalmente se você domina um conceito e se você compreende que eles têm uma dimensão ética, certo? Vamos agora aos simulados. Deixa eu só beber uma aguinha, que a gente vai falando e a boca fica seca. Vejam, ó, a VUNESP tem um enunciado bem longo. Essa pergunta é de assistência. A resolução do CNAS 109/2009, que é sobre a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, define como aquisição dos usuários. Tu circula quando estiver lendo isso aqui, ó. Que isso aqui vai ser importante para a questão. Os compromissos a serem cumpridos pelos gestores em todos os níveis, para que os serviços prestados no âmbito do SUAS produzam seguranças sociais aos seus usuários, conforme suas necessidades e a situação de vulnerabilidade e risco em que se encontram. Em se tratando do serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, o PAEF, ofertado pelo CREAS, as aquisições dos usuários são definidas como seguranças de acolhida, aqui de novo, ó, como seguranças de acolhida, de convívio familiar, comunitário e social e de A. Garantia de sobrevivência, rendimento e ascensão. B. Restabelecimento de vínculos pessoais, profissionais e de vizinhança. C. Condições materiais de abrigo, repouso e alimentação. D. Desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social. E. Atendimento qualificado, personalizado e respeitoso. O nosso gabarito, gente, é letra D, tá? Ipsilitre, como traz a resolução 109. Porque ela tá trazendo aqui o que sobre as aquisições do usuário, que são duas: segurança de acolhida e segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social. Então, vejam, né, que várias questões ali, só uma palavrinha tá errada, vizinhança, sabe? Então, é letra mesmo do que tá na resolução, que é segurança de acolhida, ser acolhido nos serviços em condições de dignidade e segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social. A centralidade da família na política de assistência social deve ser o reconhecimento da importância dessa instituição na proteção social dos indivíduos. Ó, veja que aqui está misturando assistência social e família dos indivíduos e expressa que a organização dessa política tem como pressuposto a família como um sujeito de direitos. Em decorrência dessa matricialidade sociofamiliar, dentre os principais objetivos da política de assistência, no âmbito do PAIF, né, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, destacam-se a proteção à família, aos direitos e a recuperação de seus valores e significados. B. Manutenção do seu status quo. C. Prevenção da dependência socioassistencial. D. Promoção do fortalecimento da convivência familiar e comunitária. E. Socialização dos riscos pessoais e sociais. Essa é uma questão fácil, gente. Claramente aqui, acho que todo mundo acertaria a letra D. Porque vejam as outras, ó. Recuperação de seus valores é uma coisa assim bem conservadora isso, né? Manutenção do status quo? Não é de manutenção do status quo. Prevenção da dependência socioassistencial. Que dependência é essa? É um vício em assistência? De promoção, olha, essa palavra ela é muito importante para a assistência. Promoção do fortalecimento da convivência familiar e comunitária, correta. E socialização dos riscos, nós vamos distribuir riscos? Não. Então, nosso gabarito é a letra D. A ruptura de um vínculo afetivo
causa transformações na vida de um casal. E o impacto da separação é vivido também por aqueles que o cercam, em especial os filhos. Ocorrem mudanças na dinâmica familiar e no compromisso entre seus membros, cujas consequências podem marcar profundamente a criança e o adolescente. Nesses casos, é frequente a interferência de um dos genitores, avós ou responsáveis na indução da criança ou adolescente para que repudie o outro genitor. Essa interferência caracteriza ato típico de fácil que nem água, que nem mamão com açúcar, gente. Alienação parental. Pode ser que caia alguma questão sobre alienação parental, porque é algo que está muito relacionado com guarda, com direito de criança e adolescente. Então, é algo que o assistente social, inclusive, lida muito no âmbito sociojurídico. E qual a lei da alienação parental? Essa aqui de cima é a lei 12.318, que o que a questão traz no enunciado é o artigo 1, tá, da lei, e que a lei vai trazer, né, várias formas de que como ocorre a alienação parental, ó. Desqualificar o outro genitor, dificultar o exercício da autoridade parental, né, fica deslegitimando o outro genitor, dificulta o contato, dificulta o exercício do direito regulamentado de convivência, principalmente agora, né, que a gente tem muito essa questão da guarda compartilhada. Omite informações do genitor, gente, isso é muito comum. Apresenta falsa denúncia contra o genitor e contra a família, avós, dificultando a convivência. Muda de domicílio para local distante sem justificativa, ou seja, é uma violência do direito que a criança tem, né, de conviver. Então, é um tema bastante discutido recentemente, a alienação parental. A adoção é medida em família, é colocação em família substituta, tá? Família substituta pode ser através de adoção, de guarda e de tutela. O procedimento de adoção depende de verificação prévia das condições formais e materiais daquele que pretende adotar. Para tanto, é necessário requerimento à vara da infância e juventude competente. Na sequência, entrevistas com o psicólogo e assistente social, visitas domiciliares, após o que serão apresentadas conclusões sobre o requerente e o perfil do adotando desejado e ainda um parecer do Ministério Público. Atenção, o Ministério Público é muito importante nesse processo de família substituta. Conclui esse caminho a decisão do juiz, concedendo ou não habilitação. Conforme prevê o artigo 42 do ECA, podem adotar. Letra A. Os ascendentes e os irmãos do adotando. B. Aqueles pelo menos 10 anos mais velhos do que o adotando. C. Todos os interessados, desde que o estágio de convivência tenha duração mínima de 3 anos. D. Os maiores de 18 anos, independente do estado civil, e é o guardião ou tutor, desde que possua um vínculo de parentesco com o adotado. Nosso gabarito, gente, é a letra D. Os maiores de 18 anos, independente do estado civil, podem adotar. Vejam, a letra A trouxe que os ascendentes e o irmão do adotando podem. Não, eles não podem adotar. Aqueles pelo menos 10 anos, aqui o erro está em 10, isso aqui é moleza, né, gente? 16 anos. Por exemplo, eu tenho 26 anos, certo? Eu só posso adotar alguém que tenha pelo menos 16 anos. Então, eu posso adotar alguém com até 10 anos de idade. Se a pessoa tiver mais de 10, eu não posso adotar. Entenderam? Por exemplo, se eu tenho 18 anos, quero adotar. A criança tem que ter até 2 anos de idade. Então, tem que ter essa diferença. C. Todos os interessados, desde que o estágio de convivência tenha duração de 3 anos. Não, gente, não existe prazo para o estágio de convivência. O estágio de convivência, quem vai fixar é a autoridade responsável. Está lá no artigo 46.
Os maiores de 18 anos é a nossa resposta, porque lembrem-se, você pode adotar independente do seu estado civil. Eu, por exemplo, sou solteira, posso adotar. Eu não preciso ser casada ou alguma coisa. A gente geralmente tem essa visão, né, de que para adotar uma criança você precisa ter aquela família nuclear. Não, não precisa. A colocação em família substituta não admite transferência da criança ou adolescente a terceiros ou entidades governamentais ou não governamentais, sem autorização judicial. Conforme define o artigo 35 do ECA, a guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o... Quem deve ser ouvido? Sem sombra de dúvidas, essa pergunta inclusive já caiu mais de uma vez A VUNESP adora repetir essa pergunta. Nesse caso, tem que ser, gente, o Ministério Público, certo? O Ministério Público é quem vai poder revogar a guarda a qualquer tempo. A adoção não, a adoção é medida irrevogável, tá? Mas porque a adoção tem um estado de convivência, é todo um processo. A guarda não. A guarda não tem essa questão. Aí, ó, pergunta utilizada mais de uma vez pela VUNESP. O estudo social, como parte do processo de trabalho... Eu pulei uma, não. O estudo social, como parte do processo de trabalho do assistente social, é utilizado em várias áreas de atuação. Também denominado perícia, olha aí, perícia. O registro desse estudo efetiva-se por meio de um laudo social. Ao realizar uma perícia, o profissional estabelece relações com sujeitos históricos que vivem em situações socialmente construídas. Partindo desse ponto de vista, nesse processo, faz necessário que o assistente social o quê? Então, a gente tem o estudo social, tá? E a partir desse estudo social, você elabora o laudo social, tá? Ou parecer social. São bastante similares, né, esse termo. Parecer social é algo bem conciso, bem prático, em que você vai esmiuçar um pouco teoricamente e vai colocar, né, a sua decisão enquanto profissional. Então, sempre pense em perícia como algo maior que parecer. Perícia não é parecer, tá? Perícia é muito mais que parecer, embora o nome seja similar, às vezes você pode confundir. A perícia é algo que pode ser chamado também estudo social, ou seja, é um estudo da realidade daquela família. Não é a emissão do documento em si, ele vai gerar um documento. Compreenderam? Letra A. Garanta a indispensável socialização das informações inerentes à elaboração do parecer, objetivando a democratização de acessos. B. Disponibilize seu saber profissional em favor das classes oprimidas, sujeitas a critérios equivocados na limitação de sua autonomia. C. Relação de confiança com a população em face de seu necessário engajamento social. D. Reflita sobre o significado dessas dimensões e das relações que as determinam, inseridas na totalidade do mundo social. E. Observe os riscos e as dificuldades para a inserção desses sujeitos na esfera privada de produção, a depender de suas conclusões. Não é uma questão difícil, acho que por lógica você poderia ir por eliminação. Nosso gabarito é a letra D. Veja que aí traz a dimensão ética da profissão, reflete sobre o significado das dimensões, inserindo na totalidade, tá entendendo que aí ampliou a questão ética de que tem a perícia e o parecer. Então, atenção, gente, para a assertiva A, vou mostrar para vocês. Garanta a indispensável socialização. Parecer instrumento privativo, não pode ser socializado assim. Não é um documento público, é algo privativo do uso profissional. Bom, gente, vamos para mais uma questão sobre o ECA. O artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente
Identifica as medidas, olha aí, medidas socioeducativas que poderão ser aplicadas ao adolescente autor de ato infracional. No contexto da proteção integral, vamos pegar minha canetinha mágica, proteção integral. Deixa eu ver se tem um marca-textozinho. Tem um marca-texto, que legal. Proteção integral. É correto afirmar que tais medidas que não possuem um caráter punitivo, devem interferir em seu projeto de vida, objetivando seu desenvolvimento pessoal e social. A liberdade assistida, a gente chama LA, né? É uma dessas medidas. É aqui, ao que tudo indica, possui as melhores condições de atingir bons resultados, pois seu desenvolvimento é direcionado a interferir na realidade familiar e social do adolescente, buscando resgatar, por meio de apoio técnico, a causa do ato infracional cometido, b. as suas potencialidades, c. a responsabilidade da família, d. as relações pessoais inadequadas do adolescente, ou os seus sonhos e desejos. Gente, muito fácil, né? Não aceito vocês errarem essa questão, gente. É claro que as suas potencialidades, certo? Vejam aqui, ó, em que, aqui eu vou só, depois eu falo, em que a causa vai ajudar, vai colaborar no desenvolvimento desse adolescente. Em que? Saber a causa do ato. Sim, as suas potencialidades é algo que nos interessa, porque nós precisamos resgatar aquilo que ele tem, né, de desenvolvimento social, cultural, e potencializar isso. Em que a responsabilidade da família vai nos colaborar? Tá vendo que aqui é um caráter mais moralista? D. As relações pessoais inadequadas, moralista também, não nos interessa, moralismo, tá? E os seus sonhos e desejos, gente, mas que coisa, não tem nada a ver. É as suas potencialidades, o que ele é capaz, o que ele gosta, o que ele pode fazer. Aqui só para a gente lembrar, né, quais são as medidas socioeducativas conforme o artigo 112 do ECA: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção do regime de semiliberdade, internação em estabelecimento educacional e tudo que está no artigo 101 do ECA, que é orientação, encaminhamento, inclusão em programa e etc. A violência doméstica. Atenção para esse tema de violência, certo? A violência doméstica contra crianças e adolescentes é um abuso do poder disciplinador e coercitivo dos pais ou responsáveis. Por efetivar-se no âmbito da esfera da vida privada, usualmente reveste-se da característica de sigilo. A violência doméstica é uma forma de violação dos direitos essenciais da criança e do adolescente enquanto pessoas e, portanto, uma negação de valores humanos fundamentais. Conforme estabelece o artigo 30 do ECA, verificada a hipótese de maus tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar em medida cautelar. Atenção aqui, ó, medida cautelar. Medida emergencial de cautela para que não se repita. A adoção da criança. B. O afastamento do agressor da moradia comum. C. A suspensão do poder familiar. D. A internação preventiva da criança. E. Multa de 13 a 20 salários de referência. Muito fácil também, gente. Dada. Nossa resposta é a letra B. Certo? Tem que afastar o agressor da moradia em comum. Porque, vejam, vou voltar com minha canetinha, certo? Vou pegar minha caneta. Ai, não, esse é o laser.
minha caneta. A adoção da criança, calma, isso é possível depois da suspensão do poder familiar, não é uma medida cautelar. C. A suspensão do poder familiar é uma consequência, não é uma medida cautelar. D. A internação preventiva da criança. Gente, se a criança possui direitos humanos, não é ela que deve ser penalizada. Claro, óbvio, não é ela que deve ser internada. Inclusive, gente, só uma parêntese, eu vi uma notícia de que uma estudante foi expulsa de um colégio porque não usava sutiã, porque os professores não conseguiam tiravam a atenção. Então, ela foi responsabilizada, enquanto os professores que deveriam não se comportar assediando ela. Estão vendo como sempre tentam responsabilizar as pessoas que são vítimas de violência. Então, segundo o ECA, essa escola, inclusive, infringiu o Estatuto da Criança e Adolescente. Multa de 3 a 20 salários de referência. Como uma multa vai dignificar e vai garantir o direito humano dessa criança? Está monetarizando a questão? Não, multa não resolve caso de violência. Então, pensem, medida cautelar. Chegou àquela situação, tem uma medida cautelar, de cautela. Retira o agressor da moradia em comum. E isso, inclusive, não retira as responsabilidades desse agressor de continuar mantendo financeiramente e com alimentos essa menor que depende dele ou dela. Então, muita atenção para isso. Olha, aqui até já comentei com vocês, mas ó, a adoção pode depois que perder a guarda, certo? C. A suspensão do poder familiar é uma medida aplicável, sim, mas não é uma medida cautelar. É uma medida aplicável após todo o processo. D. A internação preventiva da criança não pode ser responsabilizada e a multa não resolve a questão da violência. Vamos aí para uma questão de Código Civil, ó, gente. Conforme o Código Civil brasileiro, pelo casamento, homem e mulher assumem mutualmente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. O sustento, guarda e educação dos filhos são deveres de ambos os cônjuges. Ambos devem ser responsáveis. No seu artigo 1568, define que cônjuges são obrigados a concorrer para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer que seja o regime patrimonial. A. Mantidos respectivamente os papéis de provedor e cuidadora. B. Divididos os encargos por área de cobertura. C. Com percentuais idênticos e regulares. D. Na proporção de seus bens e dos rendimentos do trabalho. E. Subtraídas as despesas pessoais de ambos. Aqui, gente, o gabarito é D, certo? Porque, veja, é sempre proporcional ao seu rendimento. Então, muito foco nisso, inclusive no que tange pensão alimentícia. Não existe um valor X de um salário, de X salário. Vai ser sempre proporcional ao rendimento, certo? Sempre proporcional. Você ganha mais, é mais. Você ganha menos, é menos. O assistencialismo, tá? Não é assistência. O assistencialismo é uma das atividades sociais que as classes dominantes historicamente implementaram para reduzir a miséria que geravam e para perpetuar o sistema de exploração do trabalhador. Essa atividade, em diferentes momentos históricos, adquiriu contornos diversos, devido a diferentes influências, constituindo-se uma parte da lógica capitalista. O assistencial torna-se a única face possível do capitalismo a justificar as desigualdades sociais. No entanto, o que determina se a prática assistencial é assistencialista ou não é o que? É a hierarquização da ação educativa frente aos serviços concretos. B. Simples presença do benefício intermediando a ação profissional.
C. Orientação ideológico-político dessa prática. D. Leitura particular e precisa da profissão. E. Prestação de serviços assistenciais. Nosso gabarito é a letra C, gente. Porque, veja, o que vai definir a prática é a direção que se está dando a ela, certo? Se você dá uma direção assistencialista e punitiva, você vai estar fazendo isso. Você dá uma direção crítica na perspectiva do direito, você rompe com a perspectiva assistencialista. Muito fácil também. Vamos agora para as questões de fundamentos, essas não estão no simulado, certo? Mas que eu coloquei a pedidos do pessoal da live. O surgimento do serviço social como profissão no país, a condição de assalariado do assistente social, a ocupação de um espaço próprio na divisão do trabalho, bem como a organização do mercado de trabalho são consequências das relações históricas, sociais, políticas e econômicas que determinam sua necessidade social, estabelecem as necessidades dos usuários. Nesse sentido, é correto afirmar que o serviço social interfere nos processos relativos à reprodução social da vida e sua atuação profissional volta-se para situações que atingem diretamente a qualidade de vida da população, especialmente os mais pobres, com o objetivo de... Qual o objetivo do serviço social nesse processo? Certo? A. Aprimorar procedimentos e estratégias de atendimento. B. Melhorar essas condições sob múltiplos aspectos. C. Consolidar uma profissão inovadora e humanizadora. D. Resgatar a dívida social do país. E. Promover a adaptação das pessoas ajustadas. Muito fácil também, gente. Ó, aprimorar procedimentos e estratégias. Aqui está numa perspectiva bem endogenista, bem tecnicista, e não, tá? O nosso objetivo com os usuários é prestar serviços de forma com qualidade, ou seja, é melhorar as condições de vida da classe trabalhadora. C. Consolidar uma profissão inovadora e humanizada. Essa questão da humanização é bem conservadora também. E aqui está trazendo o debate para uma profissão endogenista. Então, não é esse o objetivo no atendimento aos usuários, que é o que a questão quer. D. Resgatar a dívida social do país de forma nenhuma. Promover a adaptação, não. De pessoas desajustadas, não. Socorro, não, não, não. O serviço social, em seu processo de institucionalização, apresenta pouca relação com as principais práticas materiais desempenhadas pelas instituições nas quais os profissionais atuam. Nesse sentido, pode-se afirmar que a ação do serviço social, apesar de auxiliar e subsidiária, é necessária para o funcionamento racional das instituições. Assim, esse caráter necessário é racionalizador de tais práticas, é derivado em grande parte do conteúdo da classe que determina a ação das instituições assistenciais, qual seja, dos interesses das classes dominantes contidas nas a. Determinações usuais de demandas do usuário, b. nas políticas sociais do Estado, c. nas sequelas da questão social, d. nas expressões da desigualdade generalizada, especificidades ideológicas da população subalterna, letra E. Gente, contidos onde? Onde está contida essa lógica da prática? Onde é que está? Na política social, que é onde a gente realiza o nosso trabalho, tá? Então, sempre pensem aqui, ó, vou mostrar para vocês. As categorias chaves que traz a questão, ó, ação do serviço social, instituições, caráter necessário, instituições assistenciais. Onde está contido esse discurso? Onde? Nas políticas sociais, que é onde a prática profissional se realiza. Apesar de o assistente social dispor de uma autonomia relativa, um conceito de Mario de Yamamoto,
Na condição do seu trabalho, os organismos empregadores também interferem na definição de metas a serem atingidas. As instituições detêm poder para estabelecer normas definidoras de competências exigidas de seus funcionários, das relações de trabalho e as condições para a sua realização. Nesse sentido, é correto afirmar que as instituições empregadoras, ao articularem um conjunto de condições que orientam o processamento da ação do assistente social, condicionam a possibilidade de alcance dos resultados esperados. B. Rompem com a perspectiva transformadora da profissão. C. Adaptam o indivíduo ao atendimento real e possível de suas demandas. D. Reforçam o caráter inovador do serviço social. E. Justificam sua expertise de ação. Nos gabarito é a letra A, porque vejam, aqui está dizendo que o assistente social é um profissional que possui relativa autonomia no seu processo de trabalho na divisão social e técnica do trabalho. E ele não domina todos os seus meios de trabalho. Lembra que a gente já falou isso no início do vídeo? Isso está no livro de Yamamoto. Ele não domina, né, as condições objetivas, que a gente chama. Ele não tem os meios, não é ele, por exemplo, que tem o financiamento da política, da instituição. Então, o que ele tem é a linguagem, o conhecimento e uma relativa autonomia, porque ele é um trabalhador assalariado, ele possui uma relativa autonomia. Então, nesse processo, as instituições elas condicionam a possibilidade de alcance dos resultados, né? Você pode querer um resultado melhor, mas esses resultados vão estar balizados não só pela tua direção ético-política, mas também pelas condições técnico-operativas da instituição. Então, nessa relação também surge a autonomia relativa. A depender da instituição, tu consegue avançar mais. Outras, não, porque a autonomia é relativa. Não é assim, eu não posso fazer tudo no meu processo de trabalho. Eu não posso, lá no CRAS, para todo usuário que chegar, se cadastrando no cadastro único, que for pessoa idosa ou pessoa com deficiência, dá o BPC. Indicar ele para o BPC, ele vai ter que atingir os critérios, né, sociais e econômicos. Estão percebendo? Então, sempre a política, o espaço, a instituição vai condicionar a possibilidade de alcance e resultados esperados. Então, isso é uma disputa também, isso não é fixado, mas vai estar sempre em relação à nossa capacidade com que a instituição condiciona. Isso é o que a gente chama de condições objetivas e subjetivas do trabalho do assistente social, que é uma discussão de Yamamoto. Então, gente, cansei até de falar, certo? Muita coisa. Vou deixar aí nossa nova apostila. E espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo ajude vocês, tá? Nesse processo de revisão para a prova de domingo. Desejo boa sorte, muita concentração, muita calma. Vai circulando as categorias do enunciado e boa sorte. Sorte também é importante. Eu disse e repito, essa última semana é fundamental. Trabalhem a sua memória recente, não ache que essa última semana é relevante, porque ela é muito importante, essa semana é muito importante. Então, anota desse vídeo as indicações que eu dei e elabora um cronograma para tu revisar e cumpra esse cronograma. Então, até sábado eu quero vocês estudando. E se der domingo de manhã, estuda também, principalmente respondendo questões da VUNESP, tá? Pega seus fichamentos desse tema, pega as tuas anotações e vai revisando, tá, nesse processo, que essa última semana é de extrema importância. E eu desejo para vocês uma boa prova, tá? De coração, eu não vou fazer a prova, mas espero que vocês passem, tá? E se puder me dar o primeiro salário, irei aceitar. Brincadeira. Mas se quiser dar, não farei questão. E é isso, gente. Acompanhe os nossos vídeos. E um beijo no coração de vocês e até a próxima, beleza?